Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vou falar sobre esse livraço que é Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Esse livro aqui foi realmente uma novela pra mim, porque eu passei longos meses tentando dar continuidade a essa leitura, mas aconteceu o seguinte, eu comecei a ler ele em março e aí em abril eu comecei a trabalhar e eu não tinha muito tempo pra ler. E quando eu tinha um tempinho pra ler, eu olhava pra esse calhamaço, que na época não tava nem na metade, e ficava com preguiça, sinceramente. Porque acontece uma coisa nesse livro, que é o seguinte, os capítulos são muito grandes mesmo. Então, se tu começa a ler e tu quer parar no meio, fica meio esquisito porque tu vai ter que cortar no meio de uma ideia, no meio de um raciocínio, então não dá pra cortar, então tu tem que seguir lendo. Aí eu olhava pro calhamaço e ele olhava pra mim e ele me parecia muito longo, então por isso acabou acontecendo que ele ficou parado por alguns meses na estante. Ele ficou, sei lá, acho que uns 2 meses sem eu nem tocar no livro. Mas aí chegou agosto e eu disse, não, agora chega, porque já faz muito tempo que eu tô nisso aqui, eu quero seguir adiante, eu quero outros calhamaços também e quero avançar. Aí eu decidi que eu ia terminar. Aí faltavam mais ou menos umas 200 páginas e eu consegui dar conta nesse mês, terminei, tá tudo certo e agora eu tô aqui pra fazer uma resenha. Eu não sabia se eu ia fazer uma resenha porque eu não sabia muito bem o que dizer sobre esse livro no começo. Logo depois da leitura eu fiquei pensando, gostei ou não gostei disso? Eu não sei o que pensar. Então eu fiquei uns dias digerindo e depois eu resolvi ver algumas resenhas ou comentários sobre o livro, né? Achei alguns muito interessantes, que eu vou deixar aqui pra vocês verem também, porque vale muito a pena. São pessoas que falam muito bem sobre livros. O comentário da Aline Aimee, do canal Chave de Leitura. O outro comentário que foi muito bom, que foi bem resenha mesmo, foi da Isa Vick, que ela fez um negócio muito completo, assim, falou muito bem sobre o livro. E também a Tami, do Litera Tami, falou bem sobre ele. Ela também estava confusa na época sobre o que tinha achado ou não, mas ela gosta do livro. Esses comentários me ajudaram a pensar sobre o que eu tinha achado e também me deram motivação pra vir aqui falar sobre ele, porque não tem muita coisa sobre ele no YouTube, pelo menos eu não encontrei. Mas então, do que trata esse livro? Esse aqui é um livraço, mas não só pelo tamanho, e de qualquer forma não é um livraço pelo enredo, porque o enredo é muito simples. O enredo é básico, o enredo chega a ser tosco. E eu digo isso com naturalidade porque a narrativa é ótima, a narrativa me prendeu, assim, é uma narrativa bem escrita, não tenho o que tirar nem pôr nesse livro. Mas o enredo é tosco mesmo. O enredo trata sobre 2 poetas. São 2 jovens que são aspirantes a poetas, eles querem entrar na cena literária. Um é chileno e o outro é argentino, se eu não me engano. Eles saem de seus países porque aqui na América Latina tá tendo muitas ditaduras e eles vão embora, vão pro México. E lá no México eles tentam se enquadrar na cena literária da cidade, que é uma cidade muito movimentada, tem muita boemia, tem muita gente produzindo coisas, e enfim, é uma cidade bastante ativa nesse aspecto artístico, e eles vão pra lá em busca de um lugar ao sol. Lá eles ficam sabendo que no início do século XX existia uma poeta chamada Cesária Tinajero e ela foi a responsável por criar um movimento literário no início do século chamado o Real Visceralismo. Eles descobrem uma poesia dela ali e ficam instigados com aquilo e querem saber mais sobre ela, mais sobre o movimento, decidem reativar esse movimento, começam a se declarar real visceralistas e começam a chamar pessoas para participar desse movimento literário. Mas eles querem saber mais da autora, então eles vão atrás da história dela. Eles saem de carro e vão até o deserto de Sonora, no México ainda, em busca de informações sobre a Cesária Tinajero. Então é isso. São 2 poetas querendo saber sobre uma poeta. Esse mote poderia ser tosco se fosse trabalhado por qualquer outro escritor, mas como o Bolanho faz aqui, o que ele faz aqui é simplesmente incrível, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu arrisco dizer, nunca tinha visto nada parecido com esse livro. Embora eu costume ler autores latino-americanos, eu nunca tinha visto nada como o que o Bolanho faz aqui. É realmente uma obra de gênio, assim, na inventividade narrativa, e eu já vou falar dela. Então, partindo desse enredo, né, o livro está dividido em 3 partes. A primeira e a terceira parte se relacionam, porque elas são diários de um personagem que se chama Garcia Madero e que é amigo desses protagonistas. Eu não sei se eu cheguei a falar o nome dos protagonistas antes, mas são o Arthur Belano e o Ulisses Lima. Então, a primeira e terceira parte do livro é a narrativa do Garcia Madero por um certo período de tempo muito pequeno. Então, na primeira parte é no ano de 76, sei lá, finzinho do ano até dezembro, 31 de dezembro. E a outra parte, a terceira parte, lá no final, vai retomar isso, vai falar a partir de janeiro até fevereiro.
do ano seguinte. No meio, o que a gente tem? No meio, a gente tem os Detetives Selvagens, que pra mim são todas as pessoas que tiveram de alguma forma contato com esses dois personagens principais, que são o Ulisses e o Arturo, o Ulisses Lima e o Arturo Belano, ou então não tiveram relação nenhuma, mas estavam na mesma época onde eles estavam e fazendo alguma coisa que se relaciona. E esses detetives selvagens, eles dão depoimentos, alguém tá entrevistando eles e eles estão dando depoimentos falando sobre como conheceram algum desses dois personagens e o que viveram com eles. Alguns conviveram com alguns protagonistas por um dia, outros por muito tempo, outros foram casados com ele, outros foram amigos, outros foram conhecidos, foram pessoas que eles procuraram para saber mais sobre a cesárea, são mulheres com quem eles se relacionaram, mulheres que passam por coisas muito difíceis assim e tem que lutar muito para conseguir sobreviver naquele México ali conturbado daquela época, sem dinheiro, ralando muito. Então assim, tem gente de tudo que é tipo, tem gente que é do México e tem gente que é da Espanha e tem gente que tá na França e são pessoas de vários locais do mundo falando sobre como se relacionaram ou não com esses dois protagonistas. Então, a gente vai conhecendo um pouco desses protagonistas por esses detetives selvagens. A gente não sabe nada a respeito desses protagonistas por eles mesmos. Eles nunca falam por eles mesmos. É muito difícil aparecer alguma fala deles aqui, então a gente só conhece as características deles pelo que os outros falam. E os outros pintam essas duas pessoas aqui de uma maneira muito pitoresca, muito heróica até. Exaltam eles como se eles fossem grandes pessoas mesmo. Parece que todos tiveram muita honra em ter passado pela vida desses dois protagonistas. Isso é muito curioso. A gente não sabe a versão deles, com eles narrando as suas histórias. Isso é genial também. Eu falei da forma, né? Por que essa forma é interessante? Eu quero falar de um trecho pra vocês, de um livro teórico que eu tava lendo justamente quando eu tava terminando Os Detetives Selvagens e caiu como uma luva pra contextualizar essa narrativa. O livro teórico que eu tô falando é esse aqui, Por que Estudar Literatura, do Vincent Jouve. E ele fala coisas muito interessantes, muito perspicazes sobre os textos literários. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: se é o conteúdo que constitui o valor de uma ficção, é então conveniente especificar que esse conteúdo só é dado mediante uma forma particular, da qual ele não pode ser separado. É por isso que é sempre interessante levar em conta a forma, mesmo quando ela tenha perdido seu impacto estético. E é exatamente o que se dá aqui. Então, se o Bolanho talvez tivesse organizado esse livro de uma outra forma, não seria tão bacana, tão instigante continuar a leitura. E por que a gente continua a leitura? Porque a gente quer saber, afinal, que fim levou o Ulisses Lima e que fim levou o Arturo Belano. Porque na primeira parte, a parte dos diários ali que começa o livro, ela termina numa coisa aberta, eles viajando, eles saindo de carro, e a gente não sabe o que aconteceu, e a gente vai pros detetives selvagens, e a gente vai com uma sede de querer descobrir o que aconteceu com eles, mas a gente não vai descobrir aquilo ali. A gente vai saber da vida deles em outros períodos. Então a gente fica em suspenso e acaba querendo ler rápido pra tentar chegar no final e ter uma solução pra aquilo ali, mas não tem. E esse que é o mais engraçado. São diversos personagens que o Bolanho cria aqui, são inúmeros detetives selvagens, é a maior parte do livro. Tem, sei lá, mais de 50 personagens aqui, cada um com suas características diferentes, cada um mais interessante que o outro. Uns são muito bem-humorados, outros são meio loucos, outros são desaforados, outros são bagaceiros. Não sei se vocês usam essa expressão, mas aqui eu uso muito bagaceiro como uma coisa chula, assim, né? Então eles são bagaceiros, eles falam coisas que a gente fica, mas que nível, né? Que educação. E é assim mesmo, eles são assim mesmo. Aqui não tem eufemismo, as coisas são ditas, e são ditas de uma forma muito simples e muito crua. Então, às vezes a gente sente algum nojinho com alguma coisa que eles dizem, às vezes a gente sente ódio, às vezes a gente sente pena de algumas situações pelas quais os personagens passam. É tudo muito direto, então não tem mistério na narrativa nesse aspecto. Isso também torna o livro engraçado, porque ele faz muitas piadas. Eu senti que os personagens se ridicularizam. Ao mesmo tempo que eles estão contando sobre os outros, eles fazem piadas deles mesmos, assim. Eles brincam com o que eles mesmos falam sobre si, e isso é muito bacana, a gente nunca tem certeza. Então todos esses personagens aí, dos detetives selvagens, eles não dão certeza de nada, eles não são confiáveis, porque afinal de contas a gente não sabe se aquilo que eles estão falando sobre o Arturo e sobre o Ulisses é verdade. A gente só tem a versão deles, que é muito fantasiosa, e isso é bem bacana. E aí, no final, tem a segunda parte do diário, vai narrar mais ou menos o meio da viagem do Arturo e do Ulisses Lima. O Garcia Madeiro tá junto nessa viagem, e eles vão narrar esse desenrolar, né? Eles vão narrar essa busca pela cesárea e vão terminar a narrativa. É genial, é genial. O autor faz uma grande homenagem à literatura, porque ele cita muitos autores.
E assim, autores que a gente desconhece completamente, porque não tem como tu ter todas as referências que o Bolanho tá dando aqui. É muito autor que ele cita, é muito poeta, muito escritor de romance, muita gente que ele fala aqui, e não tem como não perceber que ele era um apaixonado pela literatura, que ele tava prestando, de uma certa forma, uma homenagem mesmo ao âmbito literário, o que é muito bacana. Também dá muita coisa pra gente pesquisar, pra gente ir atrás e conhecer também, dá vontade de conhecer. Ele critica o próprio fazer literário também, o que eu acho massa, eu acho honesto, assim, essa coisa de questionar o papel do escritor que quer ser grandioso e quer vender e quer fazer coisas, mas que, na verdade, é uma pessoa comum e tem que se ver como uma pessoa comum também, né? E ele brinca com isso e é muito divertido. Então é assim, é um livro bem escrito, como eu nunca tinha visto antes. Tem uma narrativa muito interessante, uma estrutura do livro mesmo, muito bacana de conhecer. Os personagens são fantásticos, assim, tem uma diversidade gigantesca de personagens que ajudam a gente a um contexto do que era o México naquela época. Então existe de tudo um pouco, mulheres, homens heterossexuais, homens bissexuais, homossexuais, mulheres também, mulheres fortes que lutam e que têm filhos e que têm que se manter. Ele dá uma variedade de personagens, de tipos, que é uma coisa fantástica, e eu nunca vi tanta criatividade pra criar história. É muita história, é muita história. No finalzinho do livro eu já tava um pouco cansada de tanta história. Alguns desses detetives selvagens aí, eles se repetem, então a gente conhece um pouquinho mais de alguns desses detetives selvagens, dessas pessoas entrevistadas, mas tem outros que a gente só vê uma vez na vida. Então ele joga muito assim com essas questões, brinca com o leitor e é fantástico. E assim, é literatura latino-americana, Roberto Bolanho é chileno, e eu acho que a gente tem que valorizar mais essa literatura, sim, porque nós somos países que ainda sofrem com discriminação por estar aqui embaixo na América, né? Eu acho muito válido conhecer o Bolanho. Talvez não pelo calhamaço já, de saída. Talvez começar por um livro menor, mas ler sim, em algum momento, Os Detetives Selvagens, porque é um livraço e já entrou pros meus favoritos da vida, sem sombra de dúvidas, e eu recomendo fortemente que vocês leiam. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas impressões meio afobadas aqui. Espero que vocês procurem conhecer o Bolanho, me digam que se já leram esse livro ou outros do mesmo autor. Deixa o joinha se gostou do vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo.